Boa noite, alunos. Aqui é o professor Israel e nessa videoaula nós estaremos dando continuidade no estudo sobre a disciplina Fundamentos e Métodos do Ensino da Matemática. Em nossa aula anterior, nós falamos sobre a avaliação em matemática. Estes dois assuntos tão interessantes e tão empolgantes e que na cultura escolar sabemos que são dois assuntos que remetem à nossa mente a muitos sentimentos de dificuldades, alguns pensamentos que trazem sobre nós algumas ansiedades. A matemática, pela natureza da própria disciplina, que demanda de nós uma certa capacidade de memorização, de pensamento lógico, e também a avaliação, porque, como aquilo que nós já falamos, não existe avaliação que efetivamente coloque em evidência tudo aquilo que o aluno realmente sabe. Na verdade, os processos avaliativos, todos eles, sejam quais sejam, eles sempre são injustos, porque eles não contemplam efetivamente todas as capacidades, todas as competências, todos os conhecimentos dos alunos. E aí nós estamos, então, com esse desafio de fazer esse debate, de fazer essa apresentação da importância da avaliação no processo do ensino da matemática. E na aula anterior, nós vimos que, sob a perspectiva do professor, o processo avaliativo possibilita que este possa perceber se os alunos eles estão ou não caminhando segundo as suas expectativas, alcançando ou não os seus conhecimentos. Eu amo, entendeu? Só aumenta aqui. Eu adoro, entendeu? Pronto. O computador estava acabando com a bateria. Lá. Alguns alunos estão com o microfone ligado. Tá? Então, eu peço mais uma vez que desligue o microfone. Vamos lá, então. Então, sobre a perspectiva do professor, o processo avaliativo pode contribuir para que o professor perceba se o aluno ele já alcançou ou não aquele patamar de compreensão, de conhecimento e de desenvolvimento de habilidades matemáticas a partir dos resultados qualitativos ou quantitativos do processo avaliativo. Em segundo lugar, o processo avaliativo também auxilia o professor a repensar a sua própria prática pedagógica, ou seja, analisar se a sequência didática, se o material didático, se exatamente os recursos que ele tem utilizado em sala de aula, se efetivamente tem contribuído para o processo de ensino. Também nós podemos perceber que a avaliação também contribui também para o aluno. Quanto ao aluno, nós vimos que a avaliação ela auxilia ao aluno na compreensão se ele está ou não alcançando as finalidades, os objetivos didáticos propostos pelo professor em sala de aula. A partir da nota, a partir da execução de alguma tarefa, o aluno ele toma conhecimento se ele alcançou ou não, se ele está ou não no nível pretendido pelo professor. Além disso, o aluno também, no processo de avaliação, ele toma conhecimento se existe ou não lacunas na sua compreensão, no seu conhecimento, na execução de alguma tarefa matemática. Depois nós vimos que existem 4 questionamentos a serem feitos dentro do processo de ensino e dentro do processo avaliativo. O primeiro questionamento que se deve fazer é o que ensinar? E aí, nesse sentido, o professor deve conhecer o assunto a ser ensinado e o professor deve estar habilitado a construir os seus próprios processos avaliativos. Tudo isso se o professor ele domina ou não o conteúdo a ser ensinado. O segundo questionamento é por que ensinar? Este questionamento tem a ver com 2 questões. Primeiro, é preciso que o professor ele saiba sobre a utilidade daquele conteúdo para o dia a dia. Ele percebendo a utilidade daquele conteúdo matemático para o dia a dia, ele pode apontar isso, indicar isso para a criança
fazendo com que a criança sinta-se interessada naquele conteúdo, visto que aquele conteúdo vai ter finalidade, vai ter funcionalidade, vai ter importância para ele resolver as questões do dia a dia, da vida dele. A segunda questão, no que toca o porquê ensinar, de respeito que é preciso saber a relação entre uns conceitos e outros matemáticos. Ou seja, se aquele assunto se ele tem relação com outros assuntos que virão mais à frente. E isso, o professor ele tem que ter um conhecimento muito sensível a respeito disso, para que ele possa decidir a respeito do quanto de tempo ele vai dedicar naquele assunto e por que aquele assunto deve ser ensinado e deve ser dado a ele espaço e importância na sala de aula. O outro questionamento, outra pergunta que deve ser feita é para quem ensinar? E aí o que nós temos em mente é a figura do aluno e o professor ele deve conhecer as realidades sociais, econômicas, culturais, religiosas do seu aluno, visto que já é por nós, pedagogos, alunos de pedagogia, estudiosos na área da pedagogia, é comum para nós a ideia de que, de fato, os fatores sociais, econômicos, políticos, psicológicos, eles interferem diretamente no processo ensino-aprendizagem. E, portanto, o professor ele tem que ter esse conhecimento de quem são os seus alunos para que, a partir daí, ele possa escolher a melhor estratégia para o seu ensino. Também é preciso conhecer as crianças que serão avaliadas, reconhecendo as suas habilidades, conhecimentos e competências. Na medida em que o professor ele conhece quais são as características de compreensão, de entendimento do conteúdo matemático, quando o professor reconhece quais são as habilidades de seus alunos, quais alunos têm mais facilidade, quais não têm dificuldades no ensino da matemática, aí o professor ele vai melhor organizar a sua aula com o objetivo de suprir essas necessidades, essas demandas. Ao mesmo tempo, o professor pode também solicitar que determinados alunos que tenham mais facilidade possam contribuir, possam auxiliar os seus colegas. Por fim, como ensinar? E aí nós temos um questionamento que aponta para a necessidade de se escolher os melhores métodos, os mais adequados métodos para ensinar a matemática. A aula expositiva, a solução de problemas, trabalhos em equipe e outros métodos de ensino, ora, na medida em que o professor ele escolhe adequadamente o método de ensino na matemática, certamente que isso vai ter uma influência direta no processo avaliativo. A eficácia do processo avaliativo estará imbricada com a eficácia do processo ensino-aprendizagem. E, por fim, no que toca o que ensinar, nós temos que afirmar que é preciso que o professor ele domine, ele tenha conhecimento sobre as novas ferramentas de ensino. E aí nós temos os aplicativos, as plataformas, o Google Sala de Aula e tantos outros recursos, materiais ou não, tecnológicos ou não, que podem ser adequadamente utilizados pelo professor para ensinar a matemática. Na medida que o professor ele se questiona sobre o que ensinar, por que ensinar, para quem ensinar e como ensinar, certamente ele estará melhor qualificando os seus alunos para compreenderem o conteúdo matemático e isto fará diferença enorme no processo avaliativo. A partir daí, eu convido vocês nesta noite, eu quero convidar vocês agora a refletirem sobre as formas de conceber a matemática. E por que este assunto, que é o assunto da nossa aula hoje, é um assunto extremamente importante? Ora, ele é extremamente importante por causa de uma questão muito simples. Os nossos pré-conceitos determinam nossa ação pedagógica e didática no ensino da matemática. Em outras palavras, o conceito que temos a respeito do que é a matemática e como ela foi construída e como ela ainda é construída, ela interfere no processo ensino-aprendizagem. Na medida em que nós definimos adequadamente a nossa visão sobre o que é a matemática,
e se essa visão a respeito da matemática é uma visão correta, uma visão adequada, uma visão justa a respeito da matemática enquanto ciência, enquanto campo do conhecimento, esta nossa visão ela vai possibilitar que nós nos relacionemos melhor com essa mesma ciência e com os processos de ensino e com os processos avaliativos. Por isso, a pergunta que eu faço para você nesta noite é: qual é o conceito que você tem sobre matemática? O que você pensa a respeito dela enquanto ciência? Como é que os seus conhecimentos, ou seja, os conhecimentos matemáticos, eles se construíram na história da humanidade? E como eles ainda hoje se constroem? Será que há uma diferença entre a formulação dos conceitos matemáticos desenvolvidos há tanto tempo atrás e aqueles que são desenvolvidos ainda hoje? Essas perguntas, você como professor das séries iniciais, você tem que responder. Você como aluno de matemática, você tem que responder esses questionamentos. Por quê? Porque se os questionamentos feitos forem respondidos inadequadamente, essas respostas inadequadas, elas já apontarão claramente que o processo ensino-aprendizagem, o processo avaliativo dessa disciplina, a matemática, esses processos já estarão comprometidos com preconceitos inadequados a respeito dessa disciplina. E aí, então, a partir dessa pequena reflexão, eu quero propor para vocês um entendimento de que existem pessoas que olham para a matemática como um conhecimento pronto, um conhecimento acabado. Eu penso que quando nós falamos em matemática, e quando nós discutimos sobre a matemática, quando nós ouvimos algumas pessoas que gostam da matemática falar, ou que não gostam da matemática, também tem isso, uma das características que é prontamente, digo, indicada a respeito da matemática é a matemática ela é exata. Aliás, diga-se de passagem, geralmente nós falamos as ciências exatas, ou seja, a matemática, a física, né? Então, quando nós olhamos para a matemática, nós temos a tendência, por uma cultura geral que permeia a cultura educacional no Brasil, é comum nós olharmos para a matemática como sendo uma ciência que ela está fechada em si mesma. Podemos dizer assim, quando um filósofo, quando um psicólogo, quando um sociólogo, quando um pedagogo ele vai discutir alguma coisa, sempre tem alguma coisa mais para puxar, alguma coisa mais para refletir, alguma coisa mais para ponderar. Não há um conhecimento, não há um assunto, digo, fechado nas áreas da psicologia, da sociologia, da antropologia, da história, da filosofia, da pedagogia. Sempre existe um conhecimento a mais por alcançar. Sempre existe uma suspeita de que determinado assunto não foi trabalhado como se deveria ter sido trabalhado. Contudo, quando se fala em matemática, as pessoas logo dizem, a matemática, olha, a matemática é preto no branco, ou está certo, ou está errado, porque a matemática ela nos apresenta um conhecimento pronto, um conhecimento acabado. Veja que essa ideia a respeito da matemática, ela aparentemente é apenas um conceito que nós temos, o que as pessoas têm a respeito dessa ciência. Contudo, é preciso que você, como aluno de pedagogia e futuro professor nas séries iniciais, que você perceba que essa perspectiva, que esse preconceito que você tem a respeito da matemática vai dirigir a sua prática pedagógica em sala de aula. Isso quer dizer que você vai conduzir processos educativos, você vai elaborar sequências didáticas, você vai escolher sequências didáticas, você vai separar materiais didáticos, você vai escolher qual seria a melhor metodologia para a sua aula a partir deste princípio, a partir dessa ideia. E nós não precisamos sermos meninos
acreditando que esses conceitos eles não vão interferir no nosso dia a dia na sala de aula, porque eles vão. Então, eu pergunto para você, a matemática para você é um conhecimento pronto? É um conhecimento acabado? É um conhecimento fechado? A segunda questão, que tem a ver com essa perspectiva do conhecimento, da matemática como conhecimento pronto, indica que ela é um todo harmonioso. E os diferentes assuntos se encadeiam logicamente. A ideia é, então, que a matemática como ciência, ela vai afirmando certos conceitos, e a afirmação de determinados conceitos matemáticos virá automaticamente acompanhado da afirmação de outras ideias, de outros conceitos matemáticos. Nas palavras técnicas, dos corolários. A afirmação de uma premissa traz ao lado outras premissas, outras ideias necessárias, obrigatórias, porque a matemática é assim, a matemática ela é racional, a matemática ela é lógica, a matemática é cadenciada, a matemática ela é um todo harmônico. Observe que eu não estou negando essa característica, mas existe um perigo pedagógico quando essa característica da matemática ela não é tratada adequadamente. Porque quando nós falamos de uma matemática harmoniosa, cujas partes elas se encadeiam logicamente, nós estamos falando de uma perspectiva na qual a matemática ela obrigatoriamente ela deve seguir dentro de uma linha, de uma linearidade, na qual não pode, de repente, na mente do professor, existir uma nota dissonante, quer seja para cima, quer seja para baixo. Como aquele professor que olha a resolução de determinados conteúdos matemáticos a partir daquela lógica, a partir daquele encadeamento de conceitos que ele considera perfeito, cuja argumentação matemática é matadora. Ou seja, quando o professor ele olha para determinados conteúdos e para determinados métodos de execução daquele conteúdo, e o professor diz, esse conteúdo, este assunto matemático tem que obrigatoriamente ser resolvido tão somente por esse método, por essa perspectiva, que é a melhor perspectiva. E aí, o ensino da matemática, nós vamos concluir a partir dessa ideia, é de que, de repente, o ensino da matemática não tem uma outra possibilidade, não tem uma outra vertente, não tem um outro caminho, matematicamente também afirmado. Então, na medida em que o professor escolhe a lógica, escolhe o único caminho, escolhe o encadeamento lógico da resolução de determinados assuntos matemáticos, essa escolha única apresentada para o aluno se torna, na verdade, um grande complicador, uma situação complicada para o processo de ensino, visto que nós temos afirmado que no ensino de matemática, o professor tem que ser o mediador do conhecimento e deve oportunizar o aluno a desenvolver o senso crítico e a desenvolver a sua capacidade matemática, a sua cognição na busca de outros caminhos na resolução de problemas matemáticos. Além disso, é preciso que se afirme, certo, que essa perspectiva a respeito da matemática como um conhecimento pronto, um conhecimento acabado, né, aponta para a ideia, na mente dessas pessoas, que ela é desenvolvida de uma forma progressiva e ordenada. Eu torno a dizer, não é uma negação dessas características da matemática, porque, de fato, a matemática ela aponta também, certo, para essas características. Mas o que eu estou conduzindo vocês à reflexão é quando essas características
elas se tornam um fim em si mesmas. E quando o professor, que tem forte interesse nessa logicidade da matemática, nessa coerência, nesse encadeamento, nessa progressividade, nesse ordenamento dos conceitos matemáticos, ele não aceita uma outra estrutura que não a dele na resolução dos problemas. Por exemplo, todos nós sabemos que para resolvermos algumas expressões numéricas que exigem que o aluno ou o professor ele faça cálculos com frações cujos denominadores são diferentes. E quando os denominadores são diferentes, é preciso achar o MMC, separando os números, né, os denominadores, fazendo a decomposição, e para poder achar o MMC. Ora, na sala de aula, alguns alunos eles vão intuir, eles vão perceber que números primos não precisa necessariamente passar pelo processo ao lado de tentar decompor, porque para achar o MMC entre dois números primos, dois ou mais números primos, basta tão somente multiplicar estes números que o MMC ele aparece. Então, para aqueles professores que são dados a ideia do ordenamento, da progressividade, do encadeamento lógico, harmônico, de que deve-se caminhar exatamente por aquilo que ele ensinou, por aquele processo que ele escolheu, certo? Essa forma de ensinar matemática vai gerar grandes dificuldades no processo de ensino e também no próprio processo de desenvolvimento do próprio aluno. Visto que alguns alunos, na sala de aula, eles vão se mostrar como aptos, capazes, habilidosos em encontrar outros caminhos matemáticos que não aquele que o professor escolheu como sendo o único, sendo o progressivamente melhor, o ordenadamente melhor, o encadeamento melhor, a logicidade melhor. E aí, essa percepção de uma matemática pronta, acabada, quadrada, na qual o aluno tem que se organizar, tem que se moldar para poder tirar uma boa nota, essa visão trará grandes dificuldades para o aluno. Por fim, essa matemática também ela pode ser vista a partir das definições enunciadas. Os resultados desejados decorrem infalivelmente de um processo puramente mecânico. Em outras palavras, essa ideia de um conhecimento pronto leva o professor a ir para o quadro, como eu penso que nós já tivemos essa experiência. O professor começa a ensinar, começa a propalar, a falar, e vai mostrando, e vai escrevendo, e vai falando de si para si mesmo, mecanicamente, como se todos os alunos já tivessem aquele conhecimento que ele possui e que ele só possui naquela aula, porque durante anos e anos e anos e anos ele é o professor de matemática trabalhando diariamente com aqueles conteúdos. De tal sorte que, em determinados momentos da sua aula, parece que o professor está simplesmente em piloto automático. Ele fala, ele verbaliza sentenças matemáticas que lhe são familiares, que existe um encadeamento lógico na mente dele, que ele já memorizou, que está decorado, e, portanto, ele vai simplesmente ensinando mecanicamente, desconsiderando de uma forma completa de que, para além daquele pequeno espaço perto do quadro, existe um universo enorme de alunos olhando para aquele professor, procurando compreender o que ele está falando, buscando seus próprios caminhos para compreender aquele conteúdo, fazendo conexões daquele assunto com outros que o professor anteriormente já havia ensinado, e a partir desse processo dinâmico, esses alunos estarão lá olhando para o professor, esperando que aquele processo de ensino seja muito mais do que uma mera repetição de fórmulas, de princípios, de corolários, de postulados matemáticos, que já há muito tempo esse professor apenas repete mecanicamente, às vezes, sem perceber, sem medir a necessidade
de um diálogo mais próximo com o aluno, numa linguagem do aluno, com exemplos que aproxime aquele conteúdo do aluno. Portanto, quando nós falamos sobre essa ideia, que é preciso refletir sobre a realidade que os nossos preconceitos determinam a nossa ação pedagógica e a nossa ação didática no ensino da matemática, nós estamos exatamente nos referindo a esse ponto, que professores, que pedagogos, que tomam a matemática como conhecimento pronto, acabado, que dão ênfase na progressividade, no ordenamento, em ações de ensino que são meramente mecânicas, esses professores, embora serem reconhecidos pelos alunos como professores que conhecem a matéria, dominam a matéria, estes professores, logo após serem reconhecidos como tal, os alunos dirão: ele conhece muito, mas conhece somente para ele, porque nós não entendemos nada. Portanto, caro aluno de pedagogia, você que está no processo de formação, se qualificando para o campo de trabalho, perceba muito bem essa ideia de que a matemática como um conhecimento pronto, embora ter algumas verdades que refletem as características da matemática como ciência, mas essas características, quando não bem aquilatadas, quando não bem refletidas, quando não bem pesadas pela perspectiva pedagógica e didática, essas características elas podem ser profundamente danosas no processo ensino-aprendizagem. Daqui a pouco, na próxima aula, nós estaremos vendo uma outra forma de ver a matemática. A matemática como um conhecimento em processo. E é essa perspectiva que eu penso que é aquela que nós precisamos ter para melhor mediar e desenvolver o processo ensino-aprendizagem. Então, até a próxima aula, quando nós trataremos especificamente sobre esse modo de ver a matemática e como isso tem impacto no processo ensino-aprendizagem e no processo de avaliação. Até lá, gente!